O Brasil vai explodir em 2027? O que vai acontecer? Tem uma grande crise esperando pela gente? A ministra Simone Tebet disse mais cedo nesse ano que o próximo presidente não vai governar com o atual novo arcabouço fiscal sem detonar a economia. O ministro Haddad também deu algumas falas conflitantes sobre a situação fiscal em 2027, falou que naquele ano o Brasil vai ter que revisitar o ajuste fiscal e chegou a falar que existe um cardápio de medidas à disposição do próximo governo. A gente vê aqui também no Estadão muitos analistas, especialistas entrevistados preocupados, especificamente com esse ano de 2027, como mostram várias manchetes. E aí, o que vai acontecer com o Brasil em 2027? Por que esse ano importa tanto? O ano de 2027 é o ano em que, segundo projeções do próprio governo, vai quase acabar o espaço para as despesas discricionárias, as despesas livres do governo. Quer dizer, o novo arcabouço fiscal é um tipo de teto de gastos que permite algum crescimento da despesa, mas a despesa obrigatória, aquela despesa que o governo não pode cortar, estaria crescendo num ritmo acelerado. Essas despesas obrigatórias estão comendo o espaço que sobra para as despesas discricionárias, despesas livres, como despesas como infraestrutura. O deputado Kim Kataguiri falou que em 2027 o governo não vai ter dinheiro para comprar um chiclete, se quiser. Isso porque despesas obrigatórias são despesas que não podem ser reduzidas, por exemplo, as despesas com previdência. Quando a gente olha projeções do próprio governo, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a gente vai ver que se estima que em 2027 a gente vai estar com despesas obrigatórias na previdência da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Por isso seria necessário ou criar um novo teto de gastos, um novo arcabouço fiscal em substituição a esse arcabouço, como foi ele próprio uma substituição ao teto de gastos, ou adotar medidas para reformas para contornar essas dificuldades. O ministro Haddad tem colocado a bola no chão, ele falou que essa questão fiscal, esse trabalho no fiscal é um trabalho de relojoeiro, que ajuste fiscal precisa ser feito todo ano, mas que em 2027 a gente não vai bater no muro porque existe um piloto ali que pode adotar medidas. A expressão que o ministro Haddad usou recentemente foi que o fiscal não vai explodir. Aqui no Estadão, a reportagem do Álvaro Gribio, do Daniel Vetterman, tem mostrado, inclusive com gráficos, como a questão do ano de 2027 está se moldando agora, quer dizer, com as despesas obrigatórias crescendo e sobrando pouco espaço para as despesas discricionárias. Os economistas se preocupam que o governo vai chegar em 2027 com taxas de juros altas e, sem fazer o ajuste fiscal, ele pode ficar tentado a querer reduzir essa taxa de juros e acabar colhendo inflação. Então a gente está falando de uma crise que pode ser uma crise de juros altos ou de inflação crescente. Por isso que a ministra Simone Tebet usou palavras mais duras ali no início do ano, falando em detonar a economia em 2027. Mas tem um estudo recente do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que coloca um pouco em dúvida essa questão do ano de 2027, quase ali como um número cabalístico do fim do Brasil, digamos assim. O que os economistas do IBRE estão estimando é que a gente vai conseguir passar por 2027 por conta de receitas extraordinárias, quer dizer, receitas que não acontecem o tempo todo, mas que vão ajudar em 2017 a arrecadação do governo. Então, na visão do IBRE, a gente passaria a ter problemas só em 2028 e, em particular, em 2019, quer dizer, problemas graves de não conseguir gerir a máquina pública. Os economistas do IBRE fazem a ressalva de que não estão ainda nessas contas eventuais números referentes à tarifa zero, ao passe livre, quer dizer, a gente ainda não sabe muito bem qual é o impacto dessa promessa, que pode ser a grande promessa da campanha eleitoral de 2026, e aí o governo federal teria que ajudar os estados e municípios a pagarem o preço do transporte gratuito, e as contas públicas poderiam sofrer, então, já em 2027. Mas vamos lembrar que 27 é o primeiro ano de um governo, né? Seja o quarto governo do presidente Lula, seja o primeiro ano do governo de oposição, e é bastante comum que nesse primeiro ano a gente veja ajustes sendo feitos. O presidente Lula mesmo em 2003 fez uma reforma da Previdência. Em 2015, a presidente Dilma mandou um conjunto de medidas que incluía reforma no seguro-desemprego, reforma na pensão por morte. Em 2019, a gente viu outra reforma da Previdência agora no governo Bolsonaro. Então pode ser que sim, 2027 seja um ano que a gente tenha que fazer ajustes. É natural que no primeiro ano, talvez com um governante mais popular, ou ainda com o calendário mais distante das próximas eleições, a gente consiga tratar de temas mais espinhosos. Então é por isso que os economistas têm falado tanto em 2027.
Ao fim e ao cabo vai ser um ano interessante, um ano de muito debate, mas não, o Brasil não vai acabar em 2027. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Entre em nossas redes sociais para acessar mais conteúdos como esse.